Nós estamos aqui na terceiro episódio da nossa série de ministrações sobre os rudimentos de Cristo. Mas eu estou empolgado com essa palavra hoje. Prepara a Bíblia, porque a gente vai ler muita Bíblia hoje aqui. Estou muito feliz. Essa palavra tem falado muito comigo. Possivelmente alguma coisa que eu já tenha ministrado assim um pouco mais breve, mas a gente está se aprofundando sobre isso, porque o desejo de Deus é que você cresça espiritualmente. Amém? Amém. Só esses, o resto vai ficar tudo neném. Vou perguntar de novo. O desejo de Deus é que você cresça. Amém. Fala assim, eu vou perguntar para você, se você quer avançar, você fala amém, tá? Vamos combinar? Você quer avançar? Amém. Dá para ficar gravado. Irmãos, Deus quer que você avance na sua fé. Sabe por quê? Quando você cresce no Evangelho, quando você cresce nesse relacionamento com a palavra, você se torna forte. Você é fortalecido no Senhor. Portas se abrem na sua direção. Milagres acontecem. Posso ouvir amém, irmãos? Nós precisamos entender algo. As respostas de Deus, elas não são dadas mediante necessidades. As respostas de Deus são dadas mediante a fé. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? O segredo de você ter orações respondidas é você conhecer a vontade de Deus. Não é você chorar e falar, Deus me ajuda. Isso não funciona, irmãos. De verdade. Mas se eu conhecer as Escrituras, saber a vontade de Deus e viver por ela, as nossas orações serão respondidas. O texto de Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao 9, é o texto base. Hoje a gente está lendo só o versículo 1 e o versículo 2, porque o restante dos versículos nós vamos ler na última ministração sobre juízo eterno. Então quero que a gente fique atento aqui ao versículo 2. As nossas séries, principalmente essa, elas estão disponíveis no Spotify. Também tem o PDF lá da ministração completa. Então eu vou citar muitos textos hoje, amém? Amém. Não há necessidade de você abrir todos. Se você for ágil de Bíblia, maravilha. Mas se você ainda tem alguma dificuldade, não tem problema, ok? Você depois vai lá, baixa o PDF, ouve lá no Spotify de novo o áudio. Ainda não é um áudio com muita qualidade, mas está dando para ouvir sim, tá bom? E a recomendação hoje é: anote os insights. O que são insights? Algumas coisas que eu falo que não estão aqui, porque são revelações do momento. Uma coisa é você ler o PDF, outra coisa é você ter aquela revelação fresca. Então, palavras que falarem no seu coração, você anote. Palavras que te incomodarem, anote também, porque Deus está falando com você. Vamos lá? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Diga assim: a doutrina dos batismos. Fala de novo: a doutrina dos batismos. Você percebeu que está no plural? Que não é do batismo? Amém? Irmãos, a vida é feita de processos e ninguém pode começar do fim. Quem quer terminar a corrida tem que começar a corrida, irmãos. Amém? A minha mãe falava o seguinte: não se põe a carroça na frente do boi. Você está aqui? As pessoas chegam na igreja e dizem assim: Deus resolva a minha vida. E Deus responde: aprenda a minha palavra. Percebeu? Só que a gente não percebe isso. Deus está sempre falando isso, mas a gente não percebe. Como é que Deus está sempre falando isso? Sempre Ele está falando através da palavra. E vou falar uma coisa para você: enquanto a gente não aprende, a palavra vai ser falada, porque Deus é um Deus perseguidor. É um amor, né? Esse amor perseguindo, que vai atrás de você e fica falando na sua orelha, até que a ficha caia e você compreenda isso. Na última sexta-feira a gente falou sobre fé em Deus, irmãos. E fé não é sobre crença na existência da divindade.
Você não precisa ser um crente cristão para crer em Deus. Precisa, irmãos? Não, então fé não é isso. Todos os povos da terra, seja em qualquer cultura, são atraídos por coisas sobrenaturais. Eu creio que Deus colocou no coração das pessoas esse desejo, irmãos, de conhecer Deus. É verdade ou não? Quem aqui, antes de vir para a Igreja Rua Viva ou qualquer outra igreja evangélica, já sabia que havia um Deus no céu? Levanta a mão, só para ver. Está vendo? Quem aqui não era nem católico, mas sabia disso? Está vendo? O próprio Deus coloca isso em nós. A fé em Deus está relacionada ao reconhecimento da pessoa de Deus. Estou recapitulando, tá? Os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Falamos isso na sexta passada. Então, fé é sobre relacionamento e reconhecimento da autoridade divina. Fala assim comigo. Fé é sobre reconhecimento, relacionamento da autoridade divina. Isso era ensinado na igreja primitiva. Mas nos nossos dias de hoje nós não vemos esse tipo de ensino. Nós ainda no encontro pincelamos um pouco isso. Mas é muito superficial, porque tem muita informação para passar e a gente não consegue falar tudo, irmãos. Por isso toda obediência legítima nasce da fé, assim como a desobediência nasce da incredulidade. Mas da onde vem a fé? Nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é isso ou não? Sim. Mas adianta você ouvir e não praticar? Não. Então a fé nasce do temor à palavra. A fé nasce do temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor vai nos levar ao amor. Compreenda uma coisa: no relacionamento com Deus, você nunca vai conseguir amar Deus se você não ter medo. Nunca. Sabe por quê? Uma fala de um amor que não te leva a uma transformação é falsa. Você imagina, eu me caso com a minha esposa e continuo saindo com todo tipo de mulher. Mas eu chego para ela e falo assim: eu te amo. É verdade isso, irmãos? Não. A mesma coisa é alguém que diz que ama a Deus, mas continua na prática do pecado. Ela não ama a Deus. Por que ela não ama? Porque ela não o teme. O amor que nós sentimos por Deus, ele não mantém a nossa vida perto dele. Mas o temor que nós sentimos sobre a palavra nos mantém perto dele, e por isso vamos amá-lo. É que a gente vive num país, numa geração de relativismo, né? Deus ama todo mundo, Deus é bom, Deus não sei o que, Deus vai fazer. Porque o Evangelho virou uma coisa popular. Os caras sobem no palco depois de cantar um monte de música de palavrão e começam a cantar uma música gospel. O cara em pleno carnaval canta uma música gospel. E todo mundo aplaude e fala: ai, Deus está aí. Está onde? E Deus só não é o meu não. A Bíblia diz fugir da impureza, da imoralidade. Vocês estão aí, irmãos? Quem está aqui fala amém. Por isso na Bíblia, os verbos amor e temor são indivisíveis. No hebraico, essas duas palavras são indivisíveis. A obediência não é apenas sobre fazer, é sobre querer fazer a vontade de Deus. Daí vem o rudimento da doutrina de Cristo sobre a fé em Deus, irmãos. As doutrinas de Cristo, elas são crescentes em todo o longo do processo. Elas caminham juntas para um ajuste da vida do homem. Porque no momento que Deus olha para nós, Ele nos vê na eternidade. Diga assim: Deus nos vê para a eternidade. O que Deus está fazendo conosco? Nos preparando para a eternidade. Deus não está te preparando para uma bênção. Isso é uma bobagem, irmãos. Tem um monte de gente falando isso. Isso é besteira. Ele está preparando você para a eternidade. Amém, irmãos? Essas falas: Deus está preparando uma bênção para você. Isso é coisa idiota. Desculpa a palavra, mas isso não é verdade. Deus está interessado em te preparar para a eternidade. Aleluia.
Amém, irmãos? Por isso ele diz: guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele não diz: guarda bem o seu emprego, guarda bem o seu carro, guarda bem o seu dinheiro no banco. Vocês estão aí ainda? Você entendeu isso ou não? Irmãos, por isso, todas as doutrinas de Jesus, elas são ligadas e interdependentes, são relacionadas umas às outras. Você não pode ter uma e não querer a outra. Esse processo de Deus vai nos ajustando, porque enquanto a gente olha para o Senhor na eternidade, Ele vai ajustando você para a eternidade. Guarde o que eu falei na sexta passada: o Evangelho são as boas novas da salvação, mas a doutrina de Cristo é a preparação para o reino. Você já recebeu a boa notícia da salvação. Deus quer um relacionamento com você. Fala assim: a boa notícia. Deus quer um relacionamento comigo. Mas eu tenho uma notícia que talvez você não se agrade dela. Você vai ter que morrer. Porque se a semente não morrer, ela não dá fruto. Deus quer te matar, então. Verdade, né? Ele quer matar essa vida antiga para nos dar uma vida nova. Rudimento da doutrina de Cristo do batismo. Fala assim: doutrina do batismo. Fala assim: rudimento da doutrina do batismo. Irmãos, a doutrina do batismo, ela é o princípio da comunhão. Veja só, o apóstolo escrevendo, ele diz: por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, a gente já aprendeu, vai prosseguir, mas no caso aqui a gente está falando dessas doutrinas. Ele diz: a doutrina do batismo. Existem 4 citações de batismos na Bíblia. Primeira citação de batismo é o batismo do sofrimento de Jesus. Segunda citação de batismo, o batismo do arrependimento, o batismo da salvação. Terceira citação do batismo, batismo no Espírito Santo. E a quarta citação, o batismo com o Espírito Santo. O batismo no judaísmo tinha a intenção de integrar a pessoa, marcar um momento de transição para um novo começo. Posso ouvir amém? Todas as vezes que você vê o ato do batismo acontecendo na Bíblia, está acontecendo uma transição. Até mesmo no Velho Testamento você vai ver batismos acontecendo. Por exemplo, Naamã batizou no Rio Jordão 7 vezes. Você está aqui? Marcou um novo tempo. Posso ouvir amém, irmãos? Então Jesus passa por esses 4 níveis de batismo. O batismo do sofrimento, Lucas capítulo 12, verso 50, 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado em certo batismo, e como me angustio até que veja-se cumprido. O que Jesus está falando? Está falando do batismo da cruz. O sofrimento vicário de Jesus foi um batismo. Por quê? Porque marcou um novo tempo na humanidade, o antes e o depois da cruz. Amém? Jesus passa também pelo batismo de arrependimento sem ter nenhuma necessidade de se arrepender, mas ele faz isso para cumprir a justiça. Mateus 3:11. Repete comigo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cuja sandália não sou digno. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui, irmãos? João Batista está anunciando que vai chegar Jesus e que vai trazer o batismo do Espírito. Só que em Lucas nós vemos Jesus ali chegando, capítulo 3, versículo 13 e 15. Jesus se aproxima de João Batista no versículo 13 e no versículo 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir
toda a justiça. Então João o admitiu. Amém, irmãos? Amém. Jesus precisava do batismo do arrependimento? Não. Por que ele faz? Exemplo: cumprir a justiça. Vocês estão aí? Jesus também passa pelo batismo do Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com pompa sobre ele. E eis que uma voz desceu do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Entendam uma coisa: o Senhor Jesus nasce sobre o Espírito Santo, vive o ministério sobre o Espírito Santo e é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Mas a testificação do ministério de Jesus acontece exatamente quando ele está sendo batizado nas águas. O Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. Amém ou não amém? E você vai perceber que Jesus só começa a fazer milagres depois do batismo. Vocês estão aqui, irmãos? Jesus não opera nenhum milagre até o batismo. Ele só opera milagres depois do batismo. Jesus também passa pelo batismo de fogo. Isso é evidente em Jesus. Lucas 4 e 1. E repete comigo: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Fala de novo: Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha Lucas 5 e 17. E aconteceu naqueles dias, estava ensinando, estavam sentados os fariseus, doutores da lei, vinham de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Fala comigo assim: e o poder do Espírito do Senhor estava com ele para curar. Você percebeu os 4 batismos de Jesus? Sofrimento, arrependimento como exemplo, enchimento do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Por que a gente cita Jesus como modelo, irmãos? Porque nós somos discípulos de Jesus, amado. Fala assim: eu sou discípulo de Jesus. Todas as coisas aplicadas na vida de Jesus são para a minha vida. Irmãos, a doutrina de Jesus se baseia na vida de Jesus. Os apóstolos ensinam os rudimentos da doutrina de Jesus baseado na vida de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Destes 4 batismos de Jesus, a igreja vive 3 deles. Por que a igreja não vive o batismo do sofrimento? Porque Jesus é o único que precisou subir a cruz, morrer na cruz pelas nossas vidas. Amém ou não amém? Não é necessário que ninguém hoje suba numa cruz e seja crucificado. Amém, amados? Mas os outros 3 batismos, eles continuam nas Escrituras. Vocês estão aqui, irmãos? Por isso, o crente precisa do batismo do arrependimento. O crente precisa do batismo no Espírito Santo. E o crente precisa do batismo com o Espírito Santo. Todo batismo é uma integração. Diga assim: todo batismo é uma integração. Guarde isso para você. O batismo do arrependimento te integra na família. Você está aqui, irmão? Fala assim: batismo do arrependimento me integra à comunhão da família. Amém? O batismo do Espírito Santo te integra à comunhão com Deus. Direto, você e Deus. E o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de fogo, te integra no ministério de Jesus, para você fazer as mesmas obras que Jesus. A palavra batismo vem do latim. Diga assim: mergulhar, afundar. Diga assim: uma imagem de sepultamento. Olha para o teu irmão e fala assim: todos morremos se já fomos batizados. Amém? Desde os tempos antigos, os judeus usavam o batismo como uma marca de integração do novo tempo.
A passagem do Mar Vermelho é citada por Paulo como símbolo do batismo para o povo de Israel. Deixou a escravidão para uma vida de liberdade. O Rio Jordão, irmãos, onde Jesus é batizado, é um marco também de uma decisão para o povo de Israel. A Bíblia mostra que Josué passa o Jordão para conquistar a terra. Amém? A Bíblia também mostra que Elias para diante do Jordão, passa o Jordão antes de ser arrebatado. Amém, irmãos? E Eliseu passa o Jordão antes de começar seu ministério. Amém? Vocês estão aqui? Por que eu tenho que explicar isso? Porque se você não tiver entendimento disso que eu estou falando, a sua vida não avança. Há muita gente preso por isso. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com revelação. Enquanto a revelação não chega, você não cresce, você não avança, você não prospera, seu casamento não dá certo, as coisas não andam, suas finanças não vai, não tem como, porque você não pode avançar. Nós avançamos na medida da revelação da palavra. Por isso que rudimento de doutrina é tão importante para você avançar na sua vida com Deus. A doutrina do batismo marca o antes e depois, marca a aliança da comunhão com a igreja, marca a presença do Espírito Santo, a comunhão com Deus, e marca o poder de Deus na sua vida, para Deus operar através da sua vida. Amém, amados? Então a gente vai falar primeiro aqui que não adianta só descer as águas do batismo, irmão. Você precisa receber o entendimento da importância dos 3 batismos. Você precisa, para poder avançar na sua fé, para poder ter revelação das coisas que Deus quer fazer na sua vida. Primeira coisa, primeiro batismo, diga assim, batismo do arrependimento. Fala assim, integração, a comunhão da família de Deus. Deixa eu ler um texto com você, Mateus 28, 19. Não precisa abrir, tá? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala comigo assim, batismo não é uma opção, é uma ordenança para a salvação. Pastor, quer dizer que uma pessoa que não é batizada, ela não pode ser salva? Não. Por quê? Porque ela precisa ser batizada. Mas pastor, o ladrão na cruz não foi batizado nas águas. Foi ou não foi? Foi ou não, irmãos? Mas você sabia que ele participou do batismo de sofrimento? O que você prefere? Batismo nas águas ou batismo de sofrimento? Vamos lá, crente. Se você não quiser o batismo nas águas, a gente tem uma cruz ali na frente. Pronto. Entendeu? É fácil. Mas camarada, pastor, o batismo em si salva? Não, mas todo salvo se batizou. Por que é importante você saber? Porque alguém pode te perguntar. E a gente não pode aliviar. A gente precisa falar o que a Bíblia fala. Batismo tem a ver com salvação e condenação. Marcos 16,16. Repete comigo. Quem crer e for batizado será salvo. Diga aí, quem não crer está condenado. Perceberam isso, irmãos? Não é só descer as águas, é o entendimento daquilo que está acontecendo. O batismo em si não pode salvar, mas todo salvo é batizado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, fala que o batismo identifica que morremos para o mundo. Leia comigo, sepultados com Ele. Não, fala igual crente pentecostal, fala sepultados com Ele. No batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Meu irmão, quando nós cremos que o batismo matou a vida antiga, então recebemos o poder da ressurreição na nossa vida para prosseguir. Aleluia. Tem gente que está dentro da água até hoje. Ele não entendeu o batismo. Ele achou que era só um momento do uau, vamos lá na emoção. Foi emoção sem emoção, né? Não, meu irmão, aquele momento ali é o sepultamento da velha natureza. Ficou para trás agora, aleluia, seu velho homem. Você renasceu como uma nova criatura em Jesus.
E por causa desse batismo, você é integrado à família de Deus agora. Romanos 8,17, diga assim: se somos filhos, somos logo herdeiros também. Fale em fé: herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele morremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Entenda a colocação das palavras deste texto aqui que Paulo está falando. Se é certo com Ele padecemos, ou se é certo que com Ele morremos, com Ele também seremos glorificados. A palavra glorificação é coroação. Fala comigo: coroação. Fala de novo: coroação. Qual é a glória do marido? A esposa. Qual é a glória de Cristo? A igreja. A glorificação nossa é nos tornar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Dá um aplauso a Jesus, amado. Isso é o batismo, é a glorificação. Diga assim: agora sou da família. Vamos lá, Efésios 2,19, repete comigo: assim também, não sou estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Diga glória a Deus. Quando nós entendemos o nosso batismo, nós nos tornamos a família de Deus agora. Somos glorificados como igreja de Jesus. Somos feitos filhos de Deus. Alguns teólogos chamam isso de filiação. Diga assim: não sou mais órfão. Olha para o teu irmão e fala: você tem um pai que te ama, porque você agora é filho de Deus. Amém? Irmãos, a confissão pública, olhem para mim por favor, não é aquela que as pessoas vêm aqui na frente e levantam a mão. Não é essa. A confissão pública é a confissão feita durante o batismo. Essa é a confissão pública. Lembra? Diante de Deus, diante dos homens, diante de principados e potestades, diante da natureza e de toda a igreja que está aqui. Lembra disso? Aqui na Água Viva a gente fala isso, né? Essa é a confissão pública para você se tornar família de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Você se torna família de Deus. Diga assim: uma aliança com a igreja de Jesus. Recebe a comunhão, a autoridade sobre principados e potestades no poder do Espírito Santo. Ninguém tem autoridade sobre demônios, a não ser que seja parte do corpo de Jesus. Somente a igreja tem autoridade para dizer: em nome de Jesus eu te repreendo. E igreja não significa o pastor. Igreja significa pertencer ao corpo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Diga assim: segundo batismo, batismo no Espírito Santo. Fala assim: imersão. A integração, a comunhão nos dá direito à filiação. O batismo no Espírito Santo é onde a filiação se torna real. No momento em que a gente recebe Jesus, faz a confissão de fé pública, o Espírito Santo vem morar em nós. Esse é o batismo no Espírito Santo. Ele vem dentro de nós. A palavra grega no significa dentro, colocado, imerso, submerso. No momento em que nascemos de novo, nós somos batizados no Espírito Santo. João, quando batizava Jesus, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Por que, irmãos? Porque o Espírito Santo nos liga ao Pai. No momento em que nós somos comungados com a igreja, o Espírito Santo nos liga ao Pai. Diga assim: comunhão direta. Romanos 8,16. Repete comigo, hoje você vai repetir. Fala assim: o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Posso ouvir amém?
O Espírito Santo nos é dado após a comunhão do corpo. E assim como Jesus, ao ser batizado lá no Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele. Nós também, no momento em que nós somos integrados ao corpo de Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, aleluia. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem está aqui fala amém. Amém. Você percebeu que a comunhão do crente com Cristo está estabelecida pela comunhão com a igreja? Porque fora do corpo não há salvação. Fala assim comigo: fora do corpo não há salvação. Isso leva a gente a pensar uma coisa: fora do corpo não há Espírito Santo. O crente, ele passa a ter comunhão com Deus por causa do Espírito Santo. E o crente passa a ter o Espírito Santo por causa da comunhão com a igreja. As pessoas estão tentando mudar isso no mundo, irmãos. Dizer que você não precisa ir para a igreja, né? Você cultua a Deus do seu jeito na sua casa. Em que livro está escrito isso? Não é na Bíblia. Deve ser em outro, Shakespeare, né? Mas na Bíblia não é. Percebeu? Ah, eu faço minhas orações aqui, Deus é bom, Deus é pai, é padastro. Então por que você vai pegar uma porcaria? Eu não entendo essas coisas, né? Fala até que Deus é pai, mas a vida é uma droga. Não consegue sair do pecado. Que a vida é uma droga? Eu não estou falando de condições financeiras, eu estou falando que é uma vida de pecado. O fracasso do ser humano é o pecado, irmãos. Você acha que é o quê? Falta de dinheiro? Não, é o pecado. Esse é o fracasso. É por isso que você só pode ter a comunhão com Deus pelo Espírito. E só pode ter o Espírito por causa da comunhão dos santos. Caso contrário, não existe. Existe religião, não cristianismo. Aleluia. Irmãos, se nós não sabemos nos relacionar com Deus pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Romanos 8:26 fala que é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Amém? E a palavra aqui é porque não sabemos orar. Significa porque não sabemos nos relacionar, porque não sabemos ter comunhão. Então o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis leva até a Deus a nossa comunicação. Amém, irmãos? Diga assim: somente pelo Espírito Santo posso ter comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? Essa comunhão pelo Espírito Santo vem sobre nós, dentro de nós, por causa da palavra que recebemos. Agora abre a Bíblia, 1 Pedro 1:23, só para você usar um pouco a Bíblia. Eu falei que ia citar, porque tem muito texto, eu não consigo fazer você abrir toda a Bíblia aí. Então eu vou citando. 1 Pedro 1:23. Estou correndo por causa da hora, irmãos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Amém, amados? O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus em nós para produzir o fruto dele. A palavra de Deus é o que vai produzir fruto. Olhem para mim, irmãos, não é mágica. Você precisa da palavra. Sem a palavra de Deus, o Espírito Santo vai rodar o HD aí da sua mente, não vai achar nada. E 0 vezes 0 é 0. Entendeu? Ele precisa do elemento X, o quinto elemento, ou para mim, o primeiro elemento. Vocês estão aqui ainda? Alô, irmãos? Quantos elementos foi criado no planeta? O cientista fala 4, eu falo 5. E disse Deus. Pronto, o quinto elemento. Na verdade é o primeiro elemento, né? Toda vez eu pergunto, quantos elementos? 4. Você aprendeu isso na escola, a Bíblia diz 5. Então o que quer dizer isso? Para construir a sua vida, precisa da palavra de Deus.
Sem palavra de Deus não há nada. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Sem palavra de Deus não há água, não há fogo, não há terra, não há vento, não há mover do Espírito Santo dentro de nós. Esses elementos precisam da palavra de Deus dentro de nós. Gálatas capítulo 5, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Mas você está orando para Deus te dar um carro, um bom encontro e uma casa. Para de orar isso. Começa a orar pelo Espírito Santo, faz nascer os frutos teus na minha vida. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós intensificarmos a busca desses frutos do Espírito Santo em nós, as demais coisas, carro, casa, dinheiro, salário, tudo será acrescentado na nossa vida, amados. Aplauda Jesus. Amém. Sabe por quê? O Espírito Santo é a natureza de Deus. E a natureza de Deus é uma natureza criativa. A natureza de Deus é a natureza de fé. A natureza de Deus é a natureza de milagre. A natureza de Deus é a natureza do impossível. Aleluia. Quem está aqui, irmãos? Então, isso não é algo que a gente faz sozinho. Isso é algo que o Espírito Santo faz em nós. Nós somos salvos pela graça. Ela nos trouxe perdão, livramento da condenação, mas nos trouxe a natureza de Deus morando em nós. Quando é que você é batizado no Espírito Santo? Quando você entrega a tua vida para Jesus. Quando é que você entrega a tua vida para Jesus? Quando você se arrepende dos seus pecados. Quando é que você se arrepende dos seus pecados? Quando Jesus se torna o Senhor da sua vida. Aleluia. Você percebeu que isso aqui é uma escada? E que isso precisa acontecer na nossa vida. Por isso que está muito didático, né? O escritor de Hebreus, eu acho que ele era professor, né? É um didaquê terrível. Ele consegue colocar as coisas tudo no devido lugar para a gente conseguir pensar. Diga assim: o batismo de fogo. O batismo de fogo te integra no ministério de Jesus agora. Fala assim: já sou igreja, já tenho comunhão com Deus. Fala assim: eu preciso do fogo. Por que esse batismo é extremamente importante? Sabe o que João fala? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Posso ouvir um amém? Irmãos, alguns teólogos conservadores, né, principalmente de uma teologia liberal, afirmam que o batismo de fogo não é para os crentes, não. O batismo de fogo é a condenação dos ímpios, né? Aí eles falam, o teólogo liberal às vezes tem que dar risada, não é isso que eu quero. E eles têm nomes, são respeitados, né? Mateus Cristóvão lá. Ah, não, esse batismo de fogo é o batismo da condenação. Porque João Batista está falando: ó, uns de vós serão batizados com fogo, outros de vós. Não é isso que está o texto, irmão. Eu sou tão leiguinho no grego, mas o e aqui é um verbo de ligação. Quer dizer o quê? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e verbo de ligação. Com fogo. A mesma pessoa que é batizada no Espírito, com o Espírito Santo, ele vai ser batizado agora com esse fogo. Amém ou não amém? Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Quem está aqui? Essa exegese que você está vendo aí, às vezes, alguns teólogos liberais falar, elas não são compatíveis com a revelação da palavra de Deus. O poder de Deus, ele vem sobre nós, aleluia. O batismo com o Espírito é o fogo de Deus sobre você, meu irmão. Enquanto que o batismo no Espírito é o Espírito dentro de você. Abra a Bíblia um pouquinho para mim te mostrar, João capítulo 20, verso 22. Estou acabando, irmãos. Vocês sabiam que os discípulos de Jesus foram batizados no Espírito antes de serem batizados com o Espírito Santo? Vamos ler o texto aí. É por isso que um crente, quando recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, irmãos. Vamos lá. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, repete comigo, recebei o Espírito Santo. Quando eu estudava no seminário, uma certa linha de professores dizia o seguinte: isso é um prelúdio do que ia acontecer, né? Mas
Você vai passando o tempo e teologia é uma coisa que você estuda e você começa a criar. Você vai ver um texto lá em Mateus 16, 15. Mateus 16, 15 e 17. Abre a Bíblia aí, se você quiser. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17. Por que esse texto de João 20, 22 não é um prelúdio? Por que esse texto de João 20, 22 é o Espírito Santo sendo colocado dentro dos apóstolos, antes do fogo? Vamos ver aqui. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora veja a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Repete comigo aqui. Porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Quem é que dá a revelação de Jesus, irmãos? Você percebeu que eles tinham o Espírito Santo dentro deles já? Que Jesus já havia soprado? E agora João está fazendo uma declaração de revelação do Espírito Santo. Jesus está afirmando: olha, Pedro, não é você que está falando, é o Espírito de Deus em você que está falando. Irmãos, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Vocês estão aqui ainda, irmãos? A gente acabou de quebrar a teologia dos teólogos liberais, porque isso não é verdade. O Espírito Santo foi dado no momento em que Jesus soprou sobre eles, aleluia. Quando Cristo é ascendido ao céu, Jesus fala para ele: fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do poder. Lucas 24, 49. E a Bíblia diz que ficaram reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 1. Jesus fala isso para ele em Atos 1 e 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles foram convidados 500 pessoas. Chegaram a um lugar, 120 pessoas, e ficaram ali buscando o fogo do Espírito Santo, aleluia, para que se cumprisse a profecia de Joel capítulo 2, 28 e 29. E há de ser: depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visão, e sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém, amados? Tem gente que está esperando essa profecia se cumprir ainda, meu irmão. Essa profecia já foi cumprida. Vocês estão aqui, irmãos? O Espírito Santo já foi derramado. Amém, amém? E foi no dia de Pentecoste que celebrava a entrega da Torá. No mesmo dia que celebra a entrega da Torá, Deus entrega o Espírito Santo ao povo dele, aleluia. Vem o fogo do Espírito. Abre em Atos capítulo 2, de 1 a 4, para a gente terminar essa parte aqui. Aleluia. Atos 2, de 1 a 4. A profecia de Joel se cumprindo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente vem um som, como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa onde estavam assentados. Repete comigo o verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Entenda uma coisa: esqueça aquele ensinamento que você aprendeu na escolinha dominical do foguinho em cima da cabeça. Não é isso que o texto fala. O texto original do grego diz assim: que eles foram revestidos de fogo. Quem olhava para eles era como se eles fossem o tocha humana. Para que é fantástico. Só quem é nerd, igual eu aqui na igreja. Em chamas. Quem conhece o Quarteto Fantástico? Era mais ou menos isso. Os caras estavam tudo pegando fogo. E era como se fosse uma língua de fogo para lá, para lá.
Não, então não era aquela coisinha assim, que você vê lá na escola dominical, né? Chaminha, não é nada daquilo não. Os caras estavam queimando, pegando fogo literalmente, meu irmão. Quem via de longe pensava que era um querubim que estava lá, cheio de fogo. É por isso que é o batismo com o Espírito Santo. Ele vem sobre você, aleluia. Sabe por quê? Porque você precisa desse batismo de fogo para pregar o Evangelho. Quem não tem fogo não prega o Evangelho, meu irmão. Glória a Jesus. Ninguém ganha alma porque é legal. Você não vai ganhar alma porque você tem amigos, porque você é legal, porque você conhece pessoas. Tem um monte de crente que tem aí 5.000 seguidores, nunca ganhou uma alma para Jesus. Seu Instagram bomba, mas no céu ele não é nada. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus é quando um pecador se converte, meu irmão. Deus não fica feliz porque o teu Instagram tem 1 milhão de seguidores, mas Deus fica feliz quando um pecador se converte por causa da sua vida. Significa que é fogo em você. Com a voz de Jesus, amado. Aleluia. E eles começaram a falar na língua das nações, queridos. Aleluia. O fogo de Deus para o crente é muito mais do que um arrepio, é uma capacitação para um modelo de vida que o mundo não consegue ver. É uma capacitação para você ter um fogo que queima a impureza, que te coloca submisso à palavra de Deus, aleluia. E nós precisamos manter o fogo aceso na nossa vida. E sabe que mantém o fogo não são movimentos, é o temor ao Senhor. 2 Coríntios 7,11, eu vou terminar com esse texto. Ora, amados, porque temos tais promessas, purificamos-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O fogo não se apaga enquanto tiver temor. O fogo não se apaga enquanto você temer a Deus. Não se trata de uma busca desesperada pela presença, não se trata de uma busca de querer o toque, se trata de uma busca da vontade de Deus. Que o temor do Senhor leva você a fazer a vontade de Deus, até as últimas consequências da sua vida. Mas enquanto a gente estiver escolhendo o que a gente quer fazer, você nunca vai ser uma pessoa cheia de fogo. Você pode falar em língua e não ser cheio de fogo. Você pode ter dons e não ser cheio de fogo. Você pode doar todos os seus bens e não ser cheio de fogo. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 13. Sabe o que Paulo diz? Se não tiver amor, a gente pensa que aquela tradução é fraternos. Amor fraternos é um amor de ser humano, mas o amor que está lá é o amor ágape. Sabe quem nos dá o ágape? O fogo do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Só o fogo de Deus pode manter o teu coração. Você pode fazer doações, você pode falar em língua, você pode falar em outros idiomas, você pode ser o cara, mas se o fogo não tiver aí dentro de você, o temor do Senhor não vai levar você para nenhum lugar. O que eu preciso para manter o fogo de Deus na minha vida? Eu preciso do temor do Senhor dentro de mim. Eu preciso que esse temor consuma meu coração, para que o fogo seja mantido aceso. Sabe por quê? Tem muita gente operando nos dons sem ter temor a Deus. Fique de pé. Nós vivemos numa geração de talentos, mas sem fogo. Nós vivemos numa geração de dons, mas sem fogo. Pastor, por que você sabe que é sem fogo? Porque não há temor a Deus. Nós vivemos numa geração de movimentos, mas sem fogo. Cansei de ver cantores falar eu te amo e passar um tempinho e estar divorciado. Tem uma famosinha aí, um dura 6 meses o casal. Tem outro famosão, casou 3. Tem outro que casou 5. Todos cantando, oh Jesus, eu te amo. Mas se esse amor não mantém meu coração temente a Deus, esse vai entrar. O temor do Senhor mantém você na presença de Deus. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor é limpo e preserva.
Então quem mantém você na igreja não é o pastor Milton, não, irmãos. Quem mantém você na igreja é o temor do Senhor. Na verdade, eu acho, o pastor Milton talvez não tenha capacidade nenhuma de manter você aqui, porque aqui às vezes eu dou umas corretadas em você, uma chicotada brava aqui, né? Você está até meio torto às vezes aqui, né? Eu não tenho intenção de te manter. Eu tenho a intenção de te mandar para o céu. Isso eu quero. O temor do Senhor mantém o fogo aceso. Sabe por quê? O sacerdote, para poder entrar no Santo dos Santos, fazia um ritual de purificação. Botava uma roupa que ninguém tinha usado, e na sua testa estava escrito: santidade ao Senhor. Você quer que o fogo arda? Não adianta cantar, deixa queimar. Você quer que o fogo arda? Tema a Deus. Quanto mais você temer o Senhor, mais o fogo vai arder dentro de você. A paixão pela vontade de Deus. Comece a orar em línguas. A doutrina do batismo marca uma transição, o antes e o depois. Deus quer colocar o antes e depois na sua vida. Deus quer fazer isso por você, para você nunca mais ser a mesma pessoa. O temor do Senhor nos consumirá, fará o fogo arder dentro de nós. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar do Senhor. Oriandarabachó.
para você. O Espírito Santo console e conforte. A graça de Jesus encha